meio como ascendente. Opa, Eu fala. tenho um traço de, eu tenho um traço de ascendência judaica e eu Ah, tá decidi não interessado, fazer. né, de saber a fórmula, né? Não, 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 Mas não, eu vou não, te né? perguntar o seguinte: você é rico? Pois é, ainda não, Então, meu mas irmão, se quem você sabe, né? está com quantos anos, Cristiano? 25, Não 25. vai ser rico. Se Ah, tem não, vinte não e fala cinco isso anos, não. você não é rico até agora, meu irmão, desiste, entendeu? Não, Vai não, não, procurar não vou outra mentir, coisa não. para fazer, porque não vai te alcançar. Ô, Ricardo, eu não sei se no Rio tem muito judeu, tá? Em São Paulo Depende tem do demais. lugar. São Paulo é demais. E esses caras são mão de vaca. Então, olha Eu só. levo eles. Esses comentários, irmãos, são xenofóbicos, né? São Fala, Francisco, vai, preconceituosos. Francisco. Porque não é todo judeu que é assim, né? Não podemos discriminar todo um povo por causa de alguns, né? Entendeu? Ô, Francisco, Então, continua. tomemos cuidado com esses Nossa, velho. comentários. É, os caras tomam táxi aqui e a corrida dá R$ 20, 20 reais, 23, R$ 22. Eles querem dar só 20. Eu falei assim, a corrida foi 22. Aí ele falou, mas deixa por 20. Eu falei, R$ 2 é o meu café, parceiro. Irmão, vamos evitar, né, generalizar as pessoas, né, e Pode tal. falar, Francisco. Mas vamos lá, coisa rápida, só para terminar a ideia. Então, assim, falar isso, né, é uma construção teológica que eu acho perigosa, por quê? Porque nem todo judeu é rico, né? Tem esse exemplo aí do aluno aí do seminário. Um dos que eu conheço, que trabalhou comigo, inclusive, ele morava na Vila Vintém, que é uma comunidade, né, lá para o lado de Bangu, né, Campo Grande, aquela área lá. Na época, eu achava até legal que, assim, ele dizia que era judeu, que era não sei o quê, não sei o que lá. Ele não tinha carro, eu tinha carro, né? Eu era. E ele vivia querendo que eu desse carona para ele, né? A gente estudava num lugar lá perto. Ele, me leva em casa. Eu falei, que te levar em casa? Vou te levar na favela? Eu vou para o outro lado, você mora para outro. Ele, não, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, pede para o teu Deus, tu não é judeu? Judeu pobre, pô, mora na favela e não tem carro, ele ficava furioso comigo, que ficava zoando ele por causa disso. Mas, assim, essa ideia de que é rico porque é judeu é complicado, cara, entendeu? É muito difícil. É claro que cada povo, né, tem a sua característica, tem a sua maneira de ser, né? Por exemplo, os povos africanos são pessoas alegres, felizes, né, e tal. Aí você fala, mas todo africano é pobre, né? Não é, cara. Tem lugares na África que as pessoas são ricas, que têm dinheiro, né? Então, não é toda pessoa que nasceu na África que é pobre. Aí, ou dizer que, porque a pessoa nasceu em Israel e é judeu, é rico, né? Então, são conceitos muito complicados de você falar dessa maneira, generalizando. Até porque não há base bíblica para isso, tá certo? Gente, pensa o seguinte: se tivesse uma fórmula bíblica para a riqueza, todo mundo seria rico. Se tivesse uma fórmula bíblica para isso, você não teria nessas igrejas ligadas à prosperidade, por exemplo, o pastor rico e o membro pobre. O membro seria tão rico quanto o pastor. Por que nessas igrejas o pastor é rico e o membro é pobre? Porque o pobre pega o dinheiro dele e dá para o pastor. Por isso que o pastor é rico. Porque ele é pilantra, é ladrão, entendeu? Não porque ele é apegado a Deus. Porque eu não posso tirar do pobre e ficar com dinheiro e dizer que Deus está me abençoando e o pobre está em pecado. Isso é pilantragem. Isso não é fórmula bíblica. Certo? Então, isso é um perigo que a gente tem que tomar muito cuidado. Se tivesse a fórmula bíblica, né, de um povo, de um grupo e tal, nessas igrejas da prosperidade, todo mundo seria rico. Todo mundo ia chegar de carrão. Não ia o cara viajar de ônibus 2, 3 horas para ir para um culto na igreja, chegar lá, ouvir um pastor de cabelo engomadinho, relógio de ouro, terno, né, bem bonitão, italiano, e o cara voltar para a casa dele de ônibus, e às vezes a pé sem dinheiro, que muitos desse pessoal dessas igrejas vai a pé e volta a pé, andando 1 hora, 2 horas, para no outro dia acordar 4h30 da manhã
pegar 3 ônibus para ir trabalhar, aí na quarta-feira voltar para a igreja e ouvir o pastor engomadinho. Então, isso é pilantragem. Isso não é fórmula bíblica, não é poder de Deus, e não é novidade, né? Desde que o mundo é mundo, tem gente assim. Então, não confundamos esse negócio, porque não existe fórmula bíblica para a riqueza. Se existisse, e eu particularmente conhecesse, eu ensinaria isso com a maior alegria, com o maior prazer, inclusive estaria vivendo isso com a maior alegria. Mas, né, não existe. Então, não caiamos, né, nesse tipo de discurso, porque é enganação. É, no mínimo, enganação. Né? No mínimo. Né? Fala aí, Rosilene. Pronto. Então, sobre a questão, assim, no caso, a igreja neotestamentária era Israel de Deus, não é isso? Nós somos Israel de Deus, não é isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na terminologia. Israel significa povo de Deus. Isso. Então, o Novo Testamento, quando vai falar que a igreja é o novo Israel, ela está dizendo que em Cristo nós somos povo de Deus, certo? Pronto, aí, isso aí. Essa é a ideia. Agora, dizer que Israel lá, né? Está lá no lugar dele. Esse Israel Deus ignorou e agora é a igreja. Não, não é isso. Não. É só a ideia da terminologia, que o grupo que aceita a Cristo, né, é agora povo de Deus, não é mais a descendência judaica. O que me torna povo de Deus é o aceitar a Cristo. É isso que o Novo Testamento está querendo dizer. Então, eu posso ser judeu, grego, romano, não importa, porque agora o povo de Deus é por meio de Cristo. É isso que os cristãos acreditam. Certo? A ideia é essa. Sim, aí, então, no caso, eu entro em todo o respaldo, dentro do Novo Testamento, daquilo que convém como povo de Deus escolhido, como Israel de Deus. No Novo Testamento. Mas, por exemplo, promessa de Abraão não é para a igreja. Não tem nada a ver. Porque as promessas do Antigo Testamento, elas têm a ver com questões políticas e sociais. Libertação da escravidão, harmonia política, proteção contra povos invasores. Isso não tem nada a ver com a igreja, certo? Isso tem a ver com as situações políticas e sociais que eram presentes no Antigo Testamento. Mas isso não tem nada a ver com a realidade da igreja no Novo Testamento, que inclusive era um grupo perseguido pelo Estado romano. Né? As igrejas nasceram em meio à perseguição. Então, essa ideia, né, das promessas do Antigo agora valerem para a igreja, que é o novo Israel, não é adequado. Eu diria, pelo menos, poderia dizer isso. Não é adequado fazer essa ligação, entendeu? Não é adequado? Eu diria que não. Porque o contexto mas é uma opinião particular sua. Na minha, né? Entendi. Entendeu? Tá. Porque é a questão das abordagens, né? Se você é de uma doutrina e que entende que as promessas do Antigo são para a igreja, isso é uma leitura doutrinária. Então, o que eu posso dizer? Não pode ler? Não, cada doutrina vai ler da sua maneira, entendeu? Mas, pelo texto bíblico, não dá para adequar uma coisa a outra. Entendi. Até porque... Sim, fala. Não, pode falar, senhor. Não, porque assim, tem algumas questões, né, em relação ao Antigo que são específicas para aquele momento cultural, né? E é muito difícil querer enquadrar. Aí você já entraria na alegoria, né, na tipologia, que são formas de aplicação hermenêutica muito limitadas, né, para poder trabalhar. Mas, lembrando, numa abordagem doutrinária, isso é possível fazer essa leitura. Entendi. Contra Israel não há encantamento, cabe. Na leitura doutrinária. Doutrinária. Doutrinária, conforme o senhor falou. Não, doutrinária. É o que eu falei assim, o texto é polissêmico. Não é? Então. É difícil, porque... assim, é o que eu falei antes, o texto é polissêmico, ele pode significar o que você quiser, entendeu? Sim. Mas é difícil. Sim, entendi. É complicado. Aí quem fala por fé não peca. Tem fé, por fé, né?
Não peca. Olha, eu sou da seguinte filosofia. Se sonha, então, eu sei que sou muito filósofo, mas se por fé, e o que está escrito, que somos Israel de Deus, contra Israel não é encantamento, vale porque somos dentro do Israel no Novo Testamento. Né? Então, acho que é aquilo, a gente se prender, eu penso assim, né, professor? Se a gente se prender nos detalhes explicativos da época, do período, do porquê, do quando, no final vai ter que sobrar o quê? A fé para isso tudo. Então, se é para sobrar, então nós somos chamados para o quê? Para viver por fé. Não é verdade? Ô, Rosilene, para que estudar, Rosilene? Rosilene? Também em cima da fé. Não, aí para estudar, para a gente ter o conhecimento, se aprofundar Então, mas nele. olha só, o conhecimento, eu não quero dizer que você está errado, isso é uma aplicação possível. Mas se eu estou estudando para poder entender o texto, essa minha fé, ela não vai ser diminuída por causa desse tipo de conhecimento. Mas ela vai ser, de alguma forma, ligada ao que o texto bíblico está dizendo. Eu acredito, eu particularmente, que uma fé equilibrada é uma fé que está ligada não aos meus conceitos doutrinários apenas, mas principalmente ao que o texto bíblico está me falando. E muitas vezes o texto bíblico diz uma coisa e os nossos conceitos doutrinários dizem outra. Isso é um grande desafio. Verdade. Bom, eu acho que o desafio é a gente tentar entender, mas o que diz o texto bíblico? E para entender o que diz o texto bíblico, eu tenho que saber quem escreveu. Eu tenho que saber qual era o objetivo desse texto. Eu tenho que saber o período no qual ele está situado. Para daí eu tentar tirar a mensagem e trazer para os dias de hoje. Porque nesse conceito que você está trabalhando, que é muito comum, a maioria das pessoas trabalha dessa maneira, você vai, não, eu creio, então o texto significa isso. Então a minha leitura vai estar baseada naquilo que eu creio, e não naquilo que o texto quer dizer. Isso é muito perigoso, porque você crê uma coisa, outro crê outra coisa, outro crê outra coisa, e aí o texto é um mero subterfúgio. Eu acho que o ideal, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é o caminho verdadeiro, mas, na minha perspectiva, o ideal é eu me esforçar ao máximo para extrair tudo que eu posso extrair do texto bíblico e, a partir daí, construir os fundamentos da minha fé, das minhas experiências, né, dos meus ensinos, a partir daquilo que eu consigo tirar o máximo do texto. E aí eu vou caminhando para essas construções. Não estou dizendo que é um caminho, né, ideal, mas eu, Ricardo Luiz de Freitas, me sinto muito mais confortável em fundamentar a minha fé no que o texto está dizendo, no que nas elaborações teológicas e doutrinárias que a gente tem por aí. Porque isso é muito complicado, né? A gente pode... Cada um acaba acreditando numa coisa, isso gera muita confusão. E, às vezes, o texto nem está falando, né, sobre aquilo que aquele grupo, aquela doutrina, aquela ideia realmente está dizendo. Então, eu acho que o desafio é tentar realmente exaurir o texto e, a partir disso, construir os fundamentos para a fé. Né? Fala aí, Vânia. Vânia? Não? Oi, não, professor, que eu estava tentando aqui tirar a mãozinha. Então, nisso aí que a Rosilene falou, e o senhor também, eu concordo que quanto mais a gente buscar conhecer os textos, em que contexto tudo aquilo foi escrito, e é para que a gente fique mais maduro ainda para não ser levado por falsos doutrinadores, né? Sim. Porque existem muitas pessoas que, por exemplo, que é a doutrina do homem. E quando você não tem o conhecimento, você acha que aquilo está certo e você acaba seguindo. Eu falo assim porque, quando mais nova, quando eu comecei a seguir o evangelho, nossa, quanta coisa, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E você não sabia por quê, simplesmente que as pessoas falavam que não podiam, aí pegavam um texto da Bíblia e colocavam lá, né? E você acaba, quando você começa a estudar mais a fundo,
a ver outras perspectivas também, a tentar entender aquele texto foi escrito naquela época, você poder tirar lições disso, isso é libertador porque você começa a compreender várias coisas. Então você fica, a gente fica assim, quando você começa a adquirir conhecimento, você é uma pessoa que não vão te manipular com qualquer coisa, né? Sim, Essa pessoa vai falar um texto bíblico lá na frente e dali ele vai tirar um montão de coisas que não condiz com o texto, você vai parar e vai pensar, poxa, o que esse cara está falando? Né? A importância da gente realmente estudar e conhecer, eu acho que é primordial. Realmente bom seria se todos tivessem esse acesso, né? sim, sim, é. É um caminho até também porque a gente tem o papel de ensinar, né? Então, aí você está na classe de EBD, né? O pessoal que é ligado aí à educação. Então, saber o que Exatamente. estamos falando e por que estamos falando também é importante. Gente, acabou o É, nosso tempo aí, né? Mas a gente vai voltar nessa ideia. A gente volta na próxima aula, né? Eu falei que a gente vai falar sobre o mal do Antigo Testamento, mas dá para a gente terminar essa ideia e falar sobre o mal, né? E aí a gente continua trabalhando essas questões aí, tá beleza? Que aí já passou aí para a gente não atrasar aí as outras aulas. Mas aí vamos trabalhando. Eu vou mandar esse material para vocês aproveitam e dão uma lida, que aí qualquer coisa, lá no grupo surgir alguma dúvida, alguma questão, você manda lá e a gente tenta ajudar aí, beleza? beleza. Então, Beleza, tranquilo. Ricardo. Tranquilo. Valeu, gente. Aí no Antigo Testamento, daqui a pouco eu acho que eu já mandei o link lá da Já aula mandou. para quem faz. Já mandou, professor? Já Já mandei, mandou. né? Então, beleza. Tá tranquilo, gente. Até daqui a pouco. Fica tranquilo que nós vamos jantar, aí depois a gente se volta. Tá Vem logo bom. não. Em jejum, irmão. Jejum e oração.